A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está me vendo através desse vídeo. Bom, hoje tentarei ser o mais breve e o mais rápido possível. Há momentos que Deus fala de uma maneira, há momentos que Deus vai falar de outra, com a mesma pessoa. E a gente tem que saber discernir, entender o que Deus está nos dizendo, nos falando, nos informando para que a gente possa fazer ou falar a outras pessoas. A gente observa no livro de Êxodo, é o segundo livro, do Velho Testamento, no capítulo 17 e versículo 6 está escrito assim: Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe ou Horebe. Aí diz assim: ferirás a rocha e dela sairá água para que o povo possa beber. Assim, pois, fez Moisés à vista dos anciões de Israel. Pois bem, aqui a gente observa que o povo tinha sido tirado do Egito, conduzido por Moisés, a mando de Deus, e em certa ocasião o povo chega em um lugar chamado Refidim, e nesse lugar não tinha água e o povo estava com sede, os animais também. Então eles começaram a: olha, Moisés, você falou que Deus nos guiou tal, e agora a gente está aqui numa terra que não tem nada, vamos morrer de sede. E começaram a murmurar contra Moisés e contra Deus. E Deus vai e fala para Moisés, vai até ali a rocha, e fere a rocha, e dessa rocha vai sair água. E Moisés assim fez, e assim o milagre aconteceu. Pois bem, passa-se o tempo. Agora observe, era um povo que tinha visto o mar se abrir. Era um povo que não era mais para duvidar que Moisés era um servo de Deus e que Deus estava no controle da situação. Porém, esse povo já tinha esquecido com poucos dias isso. Então, o povo começa a murmurar, querendo água. Deus dá essa ordem e Moisés executa muito bem. A primeira ordem ele executa muito bem. Ele vai lá, fere a rocha. Passa-se um tempo. A gente vai encontrar isso agora lá no livro que tem por nome Números, que é o quarto livro do Velho Testamento, dedicado a Moisés também. No capítulo 20, que é o número maior, e no versículo 8, que é o número menor, está assim: toma a vara e reúna a congregação, tu e teu irmão Arão, e fala a rocha diante de seus olhos, e ela dará suas águas, e tirarás para eles água da rocha, e darás a beber à congregação e a seus animais. Observe agora que Deus está falando para a mesma pessoa, para Moisés, dando instrução a ele, só que a instrução agora mudou. Ele está dizendo: e falai a rocha, e desta rocha vai sair água. Mas no versículo 11, logo após, você vai ver, e está escrito assim: e Moisés levantou sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a vara, e saiu muita água, e a congregação bebeu, e seus animais. Olha, Moisés saciou o povo que estava com sede novamente. Moisés agradou o povo, certo? Porque o povo tomou água, os animais. O problema é que Moisés não agradou a Deus. E talvez você diga: mas por que, irmão, que Moisés não agradou a Deus? Ele não deu água, o povo não estava pedindo água. Observem que no versículo 8, Deus manda ele apenas falar a rocha. E agora no versículo 11, Moisés está descumprindo a ordenança de Deus e está ferindo a rocha, como ele fez da primeira vez. A primeira vez ele tinha a ordenança de ferir a rocha, mas na segunda não. O que eu estou querendo dizer, irmão, é que você que prega o evangelho, eu que apenas leio o evangelho e falo para as pessoas, há momentos que Deus vai mandar você falar palavras duras com pessoas, e essas pessoas
não vão gostar, mas você vai ter que falar, porque você está servindo a um Deus, você está servindo ao Senhor Jesus Cristo. E há momentos que Deus vai falar para você falar palavras brandas, palavras de conforto. E você também vai ter que saber falar isso. Ou seja, Deus quer que você tenha um equilíbrio. Eu gosto muito de pregar sobre a justiça de Deus, a ira de Deus, né? Porque a ira de Deus é diferente da do homem. A ira de Deus é cheia de justiça. Mas eu gosto de pregar muito sobre a justiça para que o homem aprenda a ter temor de Deus. Temor no sentido de um respeito profundo a Deus. E quando você tem isso, você não vai estar pecando. Pois sabemos que o salário do pecado é a morte. Romanos 6,23 diz isso. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos. Então essa coisa de ficar falando que Deus ama o pecador, isso não é bíblico, né? O que Deus sente pelo pecador é o que, irmão? Deus sente misericórdia. Ele se coloca no lugar da pessoa, ele vê que essa pessoa não conhece ele direito, por isso que ele consegue perdoar. É como uma criança, é como você bota um celular no valor de 5 mil reais e o seu filho de 2 anos bater e quebrar. Você sabe que o seu filho quebrou porque ele não tem noção do que é aquilo. É diferente de um filho seu com 18, 20 anos pegar seu celular e jogar de propósito no chão e quebrar. Então as consequências é diferente. Então estou trazendo isso para os dias de hoje, para que você saiba administrar o que Deus está te dizendo, o que Deus está te falando e como você deve conduzir-se ao povo quando Deus falar com você e der uma ordem. Há dias que você vai machucar pessoas. Houve momentos na minha vida que uma pessoa chegou para mim e disse assim, a minha vontade era de apedrejar você pelo que você estava falando. E já houve momentos de pessoas dizendo assim, gostei da palavra. Mas é a mesma pessoa que está lendo. Agora Deus vai usando você de acordo com o que Ele quer, na hora que Ele quer, quando Ele quer, para quem Ele quer. Então pare de estar querendo agradar pecadores. Se preocupe em agradar somente a Deus. Se Deus te deu um ministério de chamar a atenção dos homens através da palavra dele, chame a atenção dos homens, embora que esses homens tentem te apedrejar ou tentem te furar, como já aconteceu ali na Praça Gentil Ferreira, que é aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Ou como já aconteceu dentro da comunidade ali do Mosquito, quando uma pessoa se aproximou de mim e falou isso, que sentiu foi vontade de me apedrejar pela uma pregação que eu fiz, porque eu falava naquele momento assim, que Deus não ama pecadores, porque pecadores não guardam a palavra de Deus. Deus ama quem guarda a sua palavra, quem cumpre os seus mandamentos. Então essa pessoa está em pecado, ela comete algumas coisas, então essa pessoa ficou chateada comigo e se reportou dessa forma. Mas nem por isso eu parei, a minha pregação continua a mesma coisa, sabendo que minha vida corre risco todos os dias. De eu estar dentro de uma comunidade, seja a comunidade do Mosquito, seja a comunidade do Detran, na Cidade da Esperança, que é também aqui em Natal, ou seja em qualquer comunidade, ou seja dentro de um transporte quando eu entro, seja dentro de um trem, ou seja dentro de qualquer coisa que eu vou pregar, eu tenho que pregar aquilo que Deus determinou na palavra dele. E até que se prove o contrário, o salário do pecado é a morte, sim. E quem comete pecado é pecador, filho. Então, não adianta, você não foi chamado para ser massagista de pecadores, você foi chamado para ser luz do mundo. Você foi chamado para orientar as pessoas a fugir da prática pecaminosa para o próprio bem delas, sabendo que elas não entendem, que uma hora elas podem sim, elas podem me bater, podem me furar, me apedrejar, até mesmo me matar. Você não sabe a cabeça de quem, você não sabe o que um ser humano é capaz de fazer. Amém? Mas ouça a voz de Deus e fale aquilo que Deus está mandando e Deus será contigo. E lembre-se, Estevão serviu a Deus e morreu apedrejado. Essa foi a passagem de Estevão para encontrar o seu Senhor Jesus Cristo. Amém? Que a minha, seja de qualquer forma, estarei eu com o Senhor Jesus Cristo. Pois não se deve temer ao homem que só pode matar a carne, mas devemos temer ao Senhor Jesus Cristo, que além de matar a carne, pode lançar nossa alma no inferno, pois ele tem poder para isso.